Eu tenho dito aos amados irmãos que quando falamos da fé, nós falamos sujeitos a uma ciência específica. Porque Deus, na verdade, pode ser conhecido porque Ele se manifestou. E com base nessa ciência, que é a revelação personificada dele, a igreja trabalha os aspectos disso, daquilo que nos interessa, conhecer dele, para participar ou ter acesso à graça e à misericórdia dessa salvação. E eu digo redenção. Eu venho dizendo sempre aos irmãos que muita coisa que a gente fala de público aqui a pedido do Senhor não atinja os interesses de uma sociedade promíscua, imunda e corrupta, e sem dizer também que já testemunha de desinteresse total e descaso por religião. Mas tudo que a gente fala aqui, com certeza, grande parte do que a gente trata aqui se interessa àqueles que demonstram ainda um certo interesse pela religião e pela procura de um Deus verdadeiro. E aí a gente fala exatamente disso. E quando o assunto é teologia, não filosofia, não outras coisas, mas teologia, há uma ciência, há uma raiz, há um critério, há um procedimento de lidar com a fé. Porque o homem não pode falar nada dele se ele não disser antes. E isso não pode começar no homem. Tem que vir diretamente dele num evento pessoal. Eu venho dizendo sempre isso, irmãos, não adianta relutar. Deus tem a sua própria ciência, ela não é filosofia, e aqueles que realmente estão interessados na procura de uma religião verdadeira, que diga um Deus específico e único, que você se submeta, que você pesquise, que você se dedique, que você se aprofunde nesse caráter pessoal, das coisas que podem ser confirmadas nele e numa raiz dele. Amém? Muita coisa que o pastor vou falar hoje aqui respeita a isso, se associa a isso, se sujeita a isso. Porque depois que Jesus desceu aqui nesse mundo para falar o que o Pai disse, sendo ele o Filho único, né? O entendimento é esse, que a igreja vem depois, já respeitando este sinal, de que a autoridade dele e a autoridade messiânica prescreve, julga e dá o veredito daquilo que a igreja precisa ser em atividade, em vida ministerial. Então, a suficiência que está nele diz o seguinte: nada fora dele se salva, nada fora dele pode ser chamado de fé, porque a personificação dele representa a esfera de tudo aquilo que nós precisamos saber sobre fé. Então eu estou entrando com você hoje aqui num texto que mostra exatamente essa particularidade da primeira igreja. Como eram os primeiros cristãos, como eles trabalharam não só essa confissão, não só esse chamado com Cristo, como também essa parte tão importante que é o ministério. Esses primeiros cristãos, tá? O início da existência dessa igreja, ela foi feita de homens que o Senhor escolheu a dedo, particularmente os educou e os preparou, e é o sinal que está na primeira igreja, para que eles assumissem exatamente aquilo que a gente chama do governo da igreja. Os homens que passariam a ser responsáveis a gerar esse padrão do que nós, na verdade, precisamos entender. Igreja, saber o que na verdade fala-se a respeito disso. E estes homens representam essa estrutura de responsabilidade, não de evangelho, de responsabilidade. Então tem algumas coisas aqui que o pastor vai tratar hoje que vão deixar claro isso para você. Por que o pastor está entrando neste mérito? Porque quando a gente fala da igreja, a gente fala de uma instituição de Cristo. Quer dizer, é uma instituição, é um corpo ministerial. Eu não me refiro à instituição num conceito materialista. Eu me refiro à instituição como um corpo ministerial. Ok? A igreja, não, aqui, na teologia bíblica, a igreja não pode ser vista por vocês como um templo,
não como uma sinagoga, não como uma catedral. A igreja aqui, ela é vista em atos, ela é vista de maneira orgânica, de maneira ministerial, porque ela tem uma atividade, ela tem um comportamento, ela tem marcas que ela representa. Então, quando a igreja está em atividade, em campo, a gente sabe que é ela. E ela é vista assim, na obediência, na sujeição, na legitimidade de seus atos. Nós não enxergamos a igreja como um complexo, mas como uma comunidade, como um organismo que existe exclusivamente e fielmente para servir a Cristo. Então eu estou entrando dentro dessa igreja agora, com você, para entender alguns detalhes que o Senhor me pediu para te passar. Algumas coisas que vão ser ditas e faladas aqui, que são importantes para vocês entenderem a tua situação relativa à salvação que Jesus cumpriu. Que talvez você esteja errando, falhando, desproporcional, em desobediência, que complica a garantia disso, de que você se salve, de que você será chamado por Ele quando Ele se manifestar. Então preste muita atenção em muitas coisas que eu vou dizer aqui, que corresponde a todos vocês. Todos vocês que estão aqui precisam dominar esse detalhe que vai ser tratado. Bom, há dois aspectos aqui do interesse de Paulo no capítulo 5. Com aquela igreja que ele estava ausente, porque se deduz que a ausência dele já é porque ele estava em prisão. Ele escreve uma carta para a igreja da época, porque ele era responsável por ela, e mesmo ausente, ele se preocupa de levar uma orientação à igreja por saber algumas coisas que estavam acontecendo dentro dela. Aí já traz uma perspectiva da idoneidade deste homem, do que diz respeito à relação dele com Cristo, e do amor e do zelo que ele tinha pela obra do Senhor. Que alguns de vocês se queixam, porque a vida de vocês não colabora para que vocês sejam mais fiéis a Cristo, e eles superaram os limites dessa realidade. Superaram esses limites que nós estamos impondo aqui. Foram muito mais do que nós. Todos aqui, somados, esse homem, a nível de capacidade de serviço, de obediência ao Senhor, de amor a Ele. Porque eu não me vi assim em nenhuma situação até agora. Mas deixou claro que as cadeias e as correntes não o atrapalharam de cumprir aquilo que o Senhor havia mandado para ele e para os discípulos. Existem dois detalhes aqui. Paulo fica a par de que havia lá um jovem dentro da comunidade que tomava por mulher a mulher do seu próprio pai. Isso no versículo 1, que quer dizer que essa mulher era madrasta dele, que está em desconformidade com os códigos da conduta cristã, como também, até mesmo, eu pesquisei, era contra a lei romana, a relação deste moço com a mulher do seu pai, aquilo que estaria cometendo um crime contra a fé, contra a lei bíblica, e ao mesmo tempo também contra o governo da época. Isso é só para registro. O tamanho absurdo que essa igreja, na verdade, acolheu. Paulo, sabendo que a situação era essa, e vendo que a igreja não tinha um comportamento decente, ele vai e faz uma exigência de que este jovem fosse excluído da comunidade e da convivência e fosse formalizado perante a igreja essa exclusão. E ele passasse a não ser mais aceito, porque estava numa condição de culpado. Por que a preocupação? Para que a igreja não perdesse a autoridade e também conservasse a santidade dela perante o Senhor. Então tem três pontos importantes que o pastor vai falar aqui, que está dentro desse conjunto, que aí vocês vão entender meu propósito com vocês. O primeiro é a preocupação do apóstolo de dizer à igreja: administre a disciplina daqueles que congregam. Ao invés de se orgulhar de acolher
qualquer tipo de pessoa que quebra a conduta ou mostre isso. Iniquidade. E deixa claro para a igreja que ela era responsável por isso. Segundo ponto, que formalmente ele fosse excluído para servir de exemplo, para que aquela atitude não se propagasse entre outros e todos passassem a também seguir o exemplo. Do tipo, a tolerância com o pecado e com a iniquidade, inclusive o consenso. Existe o pecado e o pecado consensual. Existe aquele que faz e aquele que aprova que faz. Essa era a abrangência da preocupação com o apóstolo, de que a igreja exercesse a administração disciplinar sobre aquele que estava em condição culpada, e a igreja não se orgulhasse de guardar ele ali dentro como uma tarefa de dizer para ele que isso era o amor de Deus, de que a igreja assumisse isso formalmente, de excluí-lo da comunidade, para que não viessem outros casos parecidos, que fortalecessem inclusive isso, a tolerância para com o pecado dentro da igreja. E esse terceiro aspecto, que foi uma das coisas que mais marca esse texto para mim quando eu leio, a esperança de que este que era culpado ou estava em pecado, ele viesse a chegar em arrependimento e fosse exortado por alguém, mas por alguém que não cabia mais à igreja, e nem aqueles que estavam lá, porque eles já tinham perdido a sua autoridade. Alguns de vocês veem ele dizer: eu entreguei ele ao diabo para que ele seja salvo, mesmo que o corpo seja queimado, como se ele estivesse fazendo descaso para este moço e ele fosse o lixo. Não. Que seria muito mais propenso, esperançoso, ele receber essa exortação fora da igreja, ou chegar ao arrependimento fora da igreja, do que dentro dela, entre aqueles que o apoiavam, entre aqueles que o amavam de uma maneira consensual e cúmplice. Se ele viesse salvar, não vai ser no meio de vocês. Se um dia ele viesse arrepender, não vai ser no meio de vocês. Porque enquanto vocês aceitaram ele nessa condição, vocês perderam a autoridade. São três aspectos importantes aqui. O que você leu e acabou de rever com o pastor aqui. Eu queria fazer uma observação do que eu falei até agora, irmãos, que está muito distante, muito longe a perspectiva dessa igreja aqui nos nossos dias. Isso é fato. Alguns de vocês acham que de lá para cá a igreja melhorou. Se você for levar em conta que aquela lá foi aberta por Jesus e as demais que vieram depois pelos homens, você vai chegar na conclusão que é o inverso. Ela piorou, porque a igreja modelo é aquela lá. E a gente até fala de movimento, igreja sem política, que a igreja modelo é a igreja que Jesus instituiu pelos homens que ele escolheu, e ela é histórica e ininterrupta, ela não acaba. Ela não fecha, porque o modelo dela segue para as demais. Bom, se nós fôssemos realmente ter a intenção de trazer aquela igreja para cá e passar a trabalhar para que ela fosse evidenciada na prática, na atividade, na biblicidade, na sujeição, é possível, pastor, é dever, mas a gente ia ter complicações. Porque o fermento da qual Paulo fala que comprometeu a ordem ministerial daquela igreja, o fermento da qual ele se refere, que tinha que ser extraído e tirado de lá, é essa filosofia que constantemente a gente está aqui lutando contra ela. Eu digo, irmão, você pode ter a igreja mais perfeita do mundo, com pregadores ali em cima do púlpito, trazendo as verdades de Cristo sem alteração. Mas o povo é corrupto e retrógrado. Esquece. Não adianta, os bodes não aceitam ser orientados e apacentados por quem é pastor, irmão.
Esse é o ponto. Nós temos condições, nós temos o dever, mas não temos a disponibilidade, a perspectiva e a realidade desse mundo que estamos. De que alguém aqui se una com outro, com outro, com outro, com outro, e passe a fazer esses levantamentos históricos do que Jesus queria daquela primeira igreja para trazer para essa. E aí eu pergunto, qual o número desses colaboradores? Quem está disposto a se reunir hoje em prol a esse propósito? Porque são muitos detalhes importantes que traduzem o testemunho dessa igreja, que está bem longe do desejo, da luta, da causa, dos objetivos de muitos de vocês. E não vai ser 1, 2, 3 que vai resolver esse problema. Aí, aproveitando a minha observação, daqui para frente, eu venho dizer o seguinte, que a minha esperança é que, pelo menos, alguém abra a boca e fale alguma coisa que venha diretamente de Cristo. Porque eu não tenho mais esperança disso, de poder entrar dentro de uma congregação onde a massa seja pura. Porque a maioria está se entregando a visão contemporânea das coisas. Eu estou falando isso para você e provo o que eu estou falando. Eu provo o que eu estou falando. Porque essa igreja aqui é afetada. Ela é prejudicada. Por descaso e ausência de serviço. Você não tem dúvida disso. Mas eu não estou fazendo uma reclamação, estou fazendo uma colocação. É escatológico, eu estou falando. Estamos chegando no fim. Nós estamos chegando nos finalmente. O que eu vou esperar? Eu vou esperar isso. Não negar o meu Senhor, não negar o que eu prometi a Ele e o meu chamado. E vamos seguir em frente. Com 1, com 2, com 3. Mas sem esse sonho de que esse número vai ser maior. Não vai. Não será. Vai diminuir, vai se extinguir. E nós vamos voltar ao que era antes, na era dos profetas, na era da caverna. Você só vai encontrar essa palavra em poucos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque essa é a realidade. Eu até disse para os irmãos em algumas outras pregações que a gente escuta deles o seguinte, que essa igreja que eu estou pregando sobre ela, ela morreu e desapareceu da história. Ela foi fechada. Porque o conceito que eles têm é que a igreja é uma estrutura. Senhores, a igreja não é uma estrutura. A igreja não é um templo. A igreja, ela é um corpo orgânico ministerial, feito de pessoas que assumiram o compromisso com Cristo de ser o seu progresso, a sua continuidade e a sua preservação. É isso. A igreja está dentro de nós. Amém?